A névoa densa envolvia as florestas sombrias de Eldória, um reino onde as sombras das árvores antigas sussurravam segredos ancestrais aos ventos frios da lua cheia. As montanhas circundantes, coroadas por picos irregulares como presas de um lobo primordial, guardavam os territórios das matilhas, divididos por leis de sangue e lealdade inquebrantáveis. No coração desse domínio, erguia-se o Palácio de Prata, uma fortaleza esculpida em rocha lunar e obsidiana, lar do rei Alpha Thorn, o soberano cuja ferocidade unificara clãs rivais sob o jugo de sua vontade implacável. Mas naquela noite, sob o véu prateado da lua, o reino pulsava com uma tensão invisível, como se o próprio ar pressentisse o despertar de um laço proibido. Lia, uma ômega de olhos cinzentos como a bruma da aurora, caminhava pelos corredores subterrâneos do palácio, os pés descalços roçando o piso frio de pedra polida. Seu vestido simples de linho cinza, puído nas bordas, mal cobria sua silhueta esguia, marcada por anos de servidão na matilha periférica de Valtor. Aos 22 anos, ela era uma sombra entre as sombras, invisível, esquecida, uma ômega sem matilha própria, vendida como oferenda ao rei para aplacar uma antiga dívida de sangue. Seus cabelos negros caíam em ondas desordenadas sobre os ombros, e seu cheiro sutil de jasmim selvagem e terra úmida traía sua essência lupina, reprimida por uma vida de submissão forçada. Desde criança, Lia fora moldada pela rigidez das leis de Eldória, ômegas como ela existiam para servir, para acalmar as feras dos alfas dominantes, mas nunca para sentir. Sua matilha natal, afogada em escassez e guerras internas, a tratara como um fardo, isolando-a de qualquer toque que pudesse despertar o fogo adormecido em seu sangue. Prazer é para os fortes, diziam as anciãs, com vozes ásperas como cascalho. Vocês, ômegas, carregam o peso, não o gozo. E assim Lia crescera em um vazio, seu corpo um templo intocado, sua alma uma ferida aberta que sangrava em silêncio nas noites solitárias. Agora no palácio, sua rotina era um ciclo de tarefas humilhantes. Limpar os salões ecoantes, preparar as refeições para os guardas beta e, ocasionalmente, ser convocada para as câmaras reais como uma distração passageira. Mas naquela noite, algo mudara. O rei Thorn retornara de uma caçada nas fronteiras sombrias, seu corpo marcado por arranhões frescos de presas inimigas, o ar ao seu redor carregado com o almíscar primal de um alfa no auge de sua fúria. Os rumores corriam como lobos pela fortaleza. Ele rejeitara mais uma pretendente nobre, uma beta de linhagem pura, alegando que nenhum laço forçado o satisfaria. Seu coração, diziam, era uma terra árida, devastada pela traição de uma companheira perdida anos antes, na guerra contra os clãs das Montanhas Gélidas. Lia foi chamada aos aposentos reais por uma das servas betas, uma mulher de olhos afiados chamada Mira. Ele está inquieto, murmurou Mira, empurrando-a para dentro da câmara iluminada por tochas tremeluzentes. Faça o que puder para acalmá-lo, ômega, ou será sua cabeça a rolar pela escada. O coração de Lia martelava como um tambor de guerra enquanto ela entrava. O ar quente e denso impregnado com o cheiro dele, madeira queimada, suor salgado e algo mais profundo, como o rugido de uma tempestade distante. Thorn estava de pé junto à janela arqueada, de costas para ela, os ombros largos tensionados sob a túnica negra rasgada. Seus cabelos castanhos escuros, entremeados de fios prateados precoces, caíam até a nuca, e sua postura exalava o poder inabalável de um rei que comandava não só matilhas, mas o destino de Eldoria inteira. Ele se virou devagar, os olhos âmbar fixando-se nela com uma intensidade que a fez recuar um passo. Eram olhos de predador, profundos como abismos, carregados de uma fome que ia além da carne. Você, ele rosnou, a voz grave ecoando como um trovão baixo. A ômega de Valtor. Aproximar-se. Lia obedeceu, as pernas trêmulas, ajoelhando-se a uma distância respeitosa no tapete de peles de lobo. Seu pulso acelerava, não só pelo medo, mas por algo novo. Uma faísca que aquecia sua pele como o primeiro raio de sol após uma nevasca. Ela ergueu o olhar, encontrando o dele, e pela primeira vez não desviou. Havia uma curiosidade ali,
misturada à submissão forjada por anos de dor. Por que você treme? Perguntou ele, aproximando-se com passos lentos, deliberados. Seu cheiro a envolveu inebriante, despertando um formigamento em sua espinha que ela nunca sentira antes. Ele estendeu a mão, os dedos calejados roçando levemente seu queixo, erguendo seu rosto. O toque era elétrico, como se o laço da lua os unisse em segredo, violando as leis antigas que separavam reis de ômegas como ela. Eu não sei, meu rei, sussurrou ela, a voz fraca, mas honesta. As palavras escaparam antes que pudesse contê-las, nascidas de um vazio que a consumia. Eu não sei o que é sentir prazer. Nunca soube. Minha vida foi só dever, dor, submissão, como se meu corpo fosse uma prisão, e eu, a prisioneira. Thorne parou, seus olhos estreitando-se, uma emoção indecifrável cruzando seu rosto endurecido. Surpresa, talvez, ou o despertar de um desejo adormecido. Ele se agachou à altura dela, o calor de seu corpo irradiando como uma fornalha, e sua respiração roçou a pele de seu pescoço, enviando arrepios involuntários por sua coluna. Eu sei, sussurrou ele, a voz um ronronar baixo, carregado de promessa sombria. Seus lábios se curvaram em um sorriso predatório, mas havia gentileza ali, uma vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Eu sei o que é o prazer, Ômega, e talvez eu possa te ensinar. O ar entre eles crepitava, carregado de uma tensão proibida, enquanto a lua lá fora observava, testemunha silenciosa de um laço que ameaçava abalar as fundações de Eldória. Lia sentiu o mundo inclinar-se, seu coração ecoando o rugido distante de lobos, e pela primeira vez, o vazio dentro dela ansiava ser preenchido. Por ele, pelo rei que poderia ser sua salvação ou sua ruína. A respiração de Lia acelerou, presa no peito como um pássaro selvagem capturado. O sussurro de Thorne ecoava em sua mente, uma promessa que desafiava as correntes invisíveis de sua existência. Seus olhos âmbar a devoravam, não com a crueldade que ela esperava de um rei alfa, mas com uma fome contida, como se ele visse além da ômega submissa, enxergando a mulher que ansiava por ser despertada. O quarto, iluminado pelo brilho alaranjado das tochas, parecia encolher ao redor deles, o ar denso com o cheiro de peles aquecidas e o suor residual da caçada dele. Ele não se moveu imediatamente, deixando o silêncio se estender como uma teia de aranha. Seus dedos ainda roçavam seu queixo, o toque áspero contrastando com a suavidade de sua pele, enviando ondas de calor que desciam por seu pescoço e se espalhavam pelo peito. Lia sentiu um tremor involuntário, não de medo, mas de algo primordial, o chamado do laço lupino que as leis de Eldória proibiam entre um soberano e uma serva como ela. Meu rei, murmurou ela, a voz rouca, quase inaudível. Isso não pode ser. As leis, a matilha, eu sou nada. Thorne soltou uma risada baixa, um som que reverberou em seu peito largo, vibrando através do ar até ela. Ele se ergueu devagar, puxando-a consigo, forçando-a a ficar de pé. Sua mão deslizou para a base de sua nuca, os dedos enredando-se em seus cabelos negros, inclinando sua cabeça para trás com uma gentileza possessiva. Leis, ele repetiu, o tom carregado de desdém. Eu sou a lei em Eldória, Ômega. Eu forjei essas matilhas das cinzas da guerra, unindo clãs que se dilaceravam como lobos famintos. Mas você fala de prazer como se fosse um veneno. Seus lábios se aproximaram, o hálito quente roçando sua orelha, fazendo-a fechar os olhos contra a onda de sensações que a invadia. Diga-me, Lia de Valtor, o que te roubaram além do toque? O que te fizeram crer que seu fogo não merece arder? As palavras dele a atingiram como garras suaves, rasgando as camadas de resignação que ela vestira por anos. Lágrimas quentes brotaram em seus olhos cinzentos, traçando caminhos salgados por suas bochechas. Tudo, confessou ela, a voz quebrando. Minha matilha me via como uma maldição, fraca, sem presas afiadas para a caçada, sem o rugido de uma alfa. Eles me esconderam, me usaram para tarefas que quebram o espírito, mas nunca me permitiram sentir. Uma vez uma serva beta tentou me ensinar, um beijo roubado nas sombras do celeiro, mas fomos pegas. Ela foi exilada para as fronteiras geladas, e eu aprendi a apagar qualquer faísca.
Seu corpo tremia agora, pressionado contra o dele, sentindo a solidez de seus músculos sob a túnica rasgada, o pulsar acelerado de seu coração ecoando o dela. Thorne a observou, sua expressão endurecendo por um instante, como se as palavras dela despertassem memórias enterradas. Ele a soltou abruptamente, virando-se para a janela, onde a lua cheia banhava as florestas de Eldória em prata líquida. As árvores antigas se curvavam ao vento noturno, suas folhas sussurrando promessas de segredos sombrios, enquanto ao longe os uivos distantes de patrulhas lupinas cortavam o ar frio. Eu também fui traído pelo prazer, admitiu ele, a voz baixa, quase um rosnado para si mesmo. Anos atrás, antes de ascender ao trono, eu tinha uma companheira, Elara, de uma linhagem nobre das montanhas. Ela era fogo e sombra, prometendo lealdade eterna sob a lua. Mas na guerra contra os clãs rivais, ela se voltou contra mim, vendendo segredos para salvar sua família. Seu toque, que outrora me incendiava, tornou-se veneno. Desde então, rejeitei todas. Betas, alfas, pretendentes forçadas. Prazer. É uma fraqueza que reis não podem se dar ao luxo. Lia deu um passo à frente, impulsionada por uma coragem nascida da vulnerabilidade compartilhada. Sua mão hesitante tocou o braço dele, sentindo a tensão nos tendões como cordas de arco esticadas. Então, por que eu? Por que agora, meu rei? Eu sou apenas uma oferenda, uma dívida paga com carne e submissão. Seus dedos traçaram a linha de um arranhão fresco em seu antebraço, o sangue seco rachando sob seu toque leve. O gesto era inocente, mas carregado de intimidade, e Thorne virou-se bruscamente, capturando sua mão na dele, os olhos flamejando com uma mistura de raiva e desejo. "Por que você não pede nada?" ele murmurou, puxando-a para mais perto, até que seus corpos se colassem, o calor dele a consumindo como uma fogueira na nevasca. "Você não trama, não manipula. Seu cheiro, jasmim e terra selvagem. Ele me chama como o rugido da lua em minhas veias." Seus lábios roçaram os dela, um toque fantasma que a fez ofegar, o mundo reduzindo-se àquele instante. O beijo veio devagar, exploratório, como se ele testasse os limites de sua própria restrição. A boca dele era firme, exigente, mas com uma ternura que desarmava. A língua traçando o contorno de seus lábios em uma dança que despertava faíscas em cada nervo de Lia. Ela correspondeu, inexperiente, mas guiada por um instinto lupino adormecido, suas mãos subindo para enredar-se em seus cabelos. O momento se estendeu, eterno e frágil, até que um rugido distante ecoou pelas florestas, o som de lobos em alerta, sinal de intrusos nas fronteiras. Thorne se afastou, o peito arfando, os olhos escurecendo com frustração. "Maldição!" praguejou ele, o tom rouco. "Os clãs das sombras voltam a testar minhas defesas." Ele a segurou pelos ombros, o olhar penetrante. "Isso não termina aqui, Lia. Fique no palácio. Ninguém deve saber." Mas enquanto ele se virava para a porta, convocando guardas com um gesto, Lia sentiu o vazio retornar, agora misturado a um anseio ardente. Fora dali, Mira esperava nas sombras do corredor, os olhos estreitados em suspeita, e os sussurros da matilha já começavam a se espalhar como névoa venenosa. Naquela noite, enquanto Thorne partia para a caçada noturna, Lia se encolheu em sua cama estreita nos aposentos dos servos, o corpo ainda formigando com o eco de seu toque. O palácio de prata rangia com os ventos uivantes, e ela soube no fundo de sua alma lupina que o laço se fortalecera, uma corda que poderia salvá-la ou enforcá-la nas teias da traição iminente. A névoa da madrugada se infiltrava pelas frestas das janelas altas do palácio de prata, tingindo os corredores de um cinza espectral que ecoava o vazio no peito de Lia. Ela se revirava na cama estreita, o linho áspero roçando sua pele ainda sensível, como se o fantasma dos dedos de Thorne persistisse em cada curva de seu corpo. O beijo dele, firme, possessivo, mas com uma doçura que a desarmara, pulsava em sua memória, um fogo lento que se espalhava por suas veias lupinas, desafiando o frio da servidão que a definira por tanto tempo. Fora dali, os uivos das patrulhas ecoavam distantes, sinal de que o rei ainda caçava as sombras nas fronteiras, mas o ar do palácio,
carregava uma inquietação palpável, como se as paredes de obsidiana sussurrassem alertas. Lia se ergueu, o coração martelando, e vestiu o manto cinza sobre o vestido puído. Não podia ficar ali, presa em devaneios que atraíam. As tarefas da Aurora a chamavam: varrer os salões inferiores, onde o orvalho da floresta se condensava em poças geladas no piso de pedra. Mas ao sair do quarto dos servos, encontrou Mira bloqueando o caminho, os braços cruzados sobre o peito amplo, os olhos castanhos faiscando com uma mistura de inveja e acusação. A Beta era uma das favoritas do palácio, com cabelos ruivos trançados e uma cicatriz fina no queixo, marca de uma caçada malograda anos antes. "Onde você se meteu na noite passada, Ômega?" sibilou ela, a voz baixa para não acordar as outras. "Eu vi você saindo dos aposentos reais. O rei, ele te tocou? Ou foi só mais uma ilusão de uma vadia como você, sonhando com o que nunca terá?" Lia congelou, o sangue gelando em suas veias. O cheiro de mira, ervas amargas e suor de trabalho invadiu seu espaço, agressivo, como um desafio Beta a uma intrusa. Eu só servi, como sempre," mentiu Lia, baixando os olhos em submissão instintiva, mas seu pulso traía a mentira, acelerando com o pavor de ser exposta. As leis de Eldória eram claras. Uma Ômega tocando um alfa real era tabu, punível com exílio ou pior, o ritual de marcação forçada que quebrava a mente. "Por favor, Mira, não diga nada. Foi só uma ordem dele." Mira riu, um som cortante como garras em cascalho. "Ordem?" Eu ouvi os sussurros dos guardas. O rei voltou da caçada com os olhos vidrados, como se tivesse encontrado algo além de presas inimigas. "E você, a oferenda esquecida de Valtor, de repente é convocada? Cuidado, Lia. As betas como eu vigiamos as sombras. Se você acha que pode roubar o que é nosso, o calor do alfa, o poder do trono, vai acabar como Elara, traída e esquecida nas montanhas geladas." Ela se aproximou, o dedo ossudo cutucando o ombro de Lia, forçando-a a recuar contra a parede fria. "Diga-me a verdade ou eu conto aos anciãos da matilha central. Imagine uma Ômega seduzindo o rei, violando o laço sagrado." O pânico subiu pela garganta de Lia como bile, mas sob ele uma faísca de raiva lupina se acendeu. Algo novo, nascido do toque de Thorn. "Eu não seduzi ninguém," rebateu ela, a voz ganhando força, os olhos cinzentos erguendo-se para encarar Mira pela primeira vez. "Ele me viu de verdade. E se isso for um laço, a lua decide, não você." As palavras saíram como um rosnado baixo, surpreendendo até a si mesma. Mira piscou, recuando um passo, o cheiro de surpresa misturando-se ao dela. Antes que a Beta pudesse responder, um estrondo ecoou dos salões superiores. O som de portas se abrindo com violência, seguido pelo trovejar de botas pesadas. Os guardas betas retornavam da caçada, arrastando um prisioneiro acorrentado, um lobo das sombras com pelagem desgrenhada e olhos selvagens. "Intruso capturado!" gritou um deles, o ar enchendo-se com o fedor de sangue e terra revirada. Lia e Mira se separaram, correndo para o grande salão, onde o palácio despertava em um frenesi de atividade. As tochas foram acesas, lançando sombras dançantes nas tapeçarias bordadas com cenas de batalhas antigas. Alfas rugindo sob luas cheias, matilhas unidas em juramentos de sangue. Thorn surgiu momentos depois, o corpo ainda sujo de lama e sangue seco, a túnica negra colada à pele como uma segunda camada. Seus olhos âmbar varreram o salão, pousando em Lia por um instante fugaz. Um olhar que prometia segredos, mas carregado de urgência. Ele gesticulou para os guardas, que jogaram o prisioneiro aos seus pés. O homem, um shifter das fronteiras sombrias, ergueu a cabeça, os lábios se curvando em um sorriso desafiador. "Seu reinado acaba, Thorn", cuspiu ele, a voz rouca de exaustão. "Os clãs das montanhas se erguem. Elara envia saudações. Ela sabe de sua fraqueza agora. Uma Ômega? Patético." O nome de Elara caiu como um raio, e o salão congelou. Thorn se agachou, as garras se estendendo ligeiramente, cravando-se no ombro do prisioneiro até o sangue jorrar. "Elara", rosnou ele, a voz um vendaval contido. "Ela ainda trama nas sombras? Diga-me tudo. Ou sua matilha vai uivar sozinha nas vales amaldiçoadas?" O prisioneiro riu,
Mas o som se transformou em um gemido quando Thorne apertou, forçando confissões entre dentes cerrados, planos de traição, alianças secretas com clãs rivais e, pior, rumores de que o laço de Thorne estava enfraquecido, suscetível a uma nova companheira, uma que poderia ser usada contra ele. Lia observava das sombras, o coração apertado, sentindo o peso das palavras como uma garra em seu peito. Elara, a traidora do passado, agora uma ameaça viva. Se os clãs soubessem de seu encontro com o rei, ela trocou um olhar com Mira, que sorria maliciosamente do outro lado do salão, os olhos prometendo denúncia. O perigo se fechava ao redor dela, como as névoas de Eldória, mas sob o medo, o anseio por Thorne crescia, um laço que a puxava para ele como a maré da lua. Enquanto os guardas arrastavam o prisioneiro para as masmorras subterrâneas, Thorne se ergueu, o rosto uma máscara de fúria controlada. Seus olhos encontraram os de Lia novamente, e por um segundo o salão desapareceu. "Venha comigo", murmurou ele, baixo o suficiente para que só ela ouvisse, estendendo a mão em um gesto que desafiava o caos ao redor. Lia hesitou, o corpo tremendo com o conflito entre dever e desejo, mas deu um passo à frente, deixando Mira para trás com sua suspeita venenosa. O toque dele em sua mão era uma âncora no vendaval quente e inabalável, prometendo lições de prazer em meio à escuridão que se aproximava. As florestas lá fora uivavam com o vento, e Lia soube que o laço os unia mais fundo, entrelaçando seus destinos em uma teia de paixão e perigo que Eldoria mal podia conter. O ar no grande salão do Palácio de Prata ainda vibrava com o eco das confissões do prisioneiro, um fedor de medo e sangue pairando como uma maldição. Thorne apertou a mão de Lia, com uma urgência que traía sua fachada de rei impassível, os dedos calejados envolvendo os dela como uma coleira de ferro quente. Seus olhos âmbar, flamejantes de fúria contida, a puxaram para longe do caos, guardas arrastando o shifter acorrentado, betas murmurando entre si, e Mira, cujos lábios se curvavam em um sorriso venenoso do canto do salão. Lia sentiu o peso daquele olhar como uma garra nas costas, mas o toque de Thorne a ancorava, um farol na névoa de pavor que a sufocava. Eles subiram as escadarias em espiral, os degraus de obsidiana rangendo sob as botas dele, ecoando como uivos abafados. O palácio, banhado pela luz cinzenta da aurora, que se infiltrava pelas janelas altas, parecia vivo com segredos. Tapeçarias tremulando ao vento frio que vazava das frestas, sombras alongadas das colunas esculpidas em forma de lobos rugindo. Lia tropeçou uma vez, o corpo exausto da noite sem sono. Mas Thorne afirmou, seu braço rodeando sua cintura com uma possessividade que a fez ofegar. "Fique perto", murmurou ele, a voz grave roçando sua orelha como um ronronar lupino. "As paredes têm ouvidos em Eldória, e Elara, ela fareja fraquezas como um lobo faminto." Eles entraram em uma câmara adjacente aos aposentos reais, um quarto menor e isolado, usado para interrogatórios privados ou encontros que o rei desejava manter ocultos. A porta se fechou com um baque surdo, selando o mundo lá fora. O ar ali era mais quente, impregnado com o cheiro residual de incenso de pinho queimado e o almíscar inconfundível dele, madeira selvagem e fúria primal. Uma lareira crepitava em uma parede, lançando danças alaranjadas sobre as peles espalhadas no chão e a mesa de carvalho entalhada com runas antigas de proteção. Thorne soltou a mão dela apenas para trancar a porta, seus ombros tensionados como os de um predador acuado. Lia recuou até a borda da mesa, o coração martelando contra as costelas, uma mistura de medo e anseio fervendo em seu sangue. "Meu rei, Elara, ela sabe de mim? De nós?" A pergunta escapou trêmula, os olhos cinzentos fixos nele, vulneráveis como a bruma da floresta ao amanhecer. Ela via as cicatrizes frescas em seu rosto, traços de garras inimigas que a caçada noturna deixara, e um impulso irracional a invadiu, tocar, curar, reivindicar o que o laço sussurrava ser dela. Thorne se virou, o peito arfando, e cruzou o quarto em 2 passos largos. Ele a encurralou contra a mesa, as mãos apoiadas de cada lado de seu corpo, prendendo-a sem tocá-la ainda. Seu cheiro a envolveu, inebriante, despertando aquele formigamento familiar em sua espinha, como se sua pele lupina ansiassem por se fundir à dele.
Ela sabe o suficiente para tentar nos usar, rosnou ele, os lábios a centímetros dos dela, o hálito quente carregado de urgência. Elara sempre foi astuta, uma sombra que se infiltra nas rachaduras. Ela me traiu uma vez vendendo nossa matilha para salvar sua linhagem das montanhas gélidas. Agora, com esses clãs se erguendo, se ela souber do laço que se forma entre nós, vai torcer isso como uma arma. Uma ômega como você, fraca aos olhos deles, poderia ser o pretexto para questionar meu reinado. As palavras dele cortaram como presas, mas havia dor ali, uma ferida aberta que ecoava a dela. Lia ergueu a mão hesitante, traçando a linha de sua mandíbula, sentindo a barba por fazer arranhar sua palma. Eu não sou fraca, sussurrou ela, a voz ganhando força, os olhos encontrando os dele sem recuar. Eles me fizeram acreditar nisso. Valtor, as anciãs, até Mira agora com seus olhares venenosos. Mas com você, eu sinto algo se acender, Thorn. Prazer, como você prometeu. Não é fraqueza, é fogo. Seus dedos desceram para o colarinho de sua túnica, puxando-o levemente, um gesto ousado que a surpreendeu. O laço pulsava entre eles, invisível mas palpável, como o puxão da lua cheia em suas veias. Ele capturou sua mão, beijando a palma com uma lentidão deliberada, os lábios quentes e firmes, enviando choques por seu braço. Então me deixe te mostrar mais, murmurou ele, a voz rouca de desejo reprimido. Ele a ergueu sobre a mesa com facilidade, as mãos deslizando por suas coxas, sob o vestido puído, erguendo o linho até expor a pele pálida marcada por anos de trabalho árduo. Lia arqueou as costas, um gemido escapando de seus lábios enquanto ele se inclinava, os beijos traçando um caminho ardente de seu pescoço para o vale entre seus seios. Cada toque era uma lição, a língua dele circulando o seu lóbulo da orelha, os dentes roçando levemente sua clavícula, despertando sensações que ela nunca imaginara. Seu corpo respondia instintivamente, as pernas se entrelaçando em sua cintura, o calor se acumulando em seu ventre como uma tempestade se formando. Assim, sinta isso, sussurrou ele contra sua pele, uma mão explorando a curva de sua cintura, os dedos traçando padrões sensuais que a faziam tremer. O prazer era novo, avassalador, ondas de calor que se espalhavam de seu núcleo, fazendo-a arquear contra ele, os unhas cravando em seus ombros. Thorn gemeu baixo, o som vibrando em seu peito, e por um momento o mundo se reduziu àquele quarto, o crepitar da lareira, o ofegar sincronizado de suas respirações, o laço se tecendo mais apertado, desafiando as leis de Eudória. Mas o momento se estilhaçou com uma batida urgente na porta. "Meu rei!" gritou uma voz beta do outro lado, tensa como um arco esticado. "Os anciãos da matilha central convocam conselho. O prisioneiro falou mais. Elara marcha com aliados das vales amaldiçoadas. Traição em massa." Thorn se afastou devagar, o rosto uma máscara de frustração, os olhos escurecendo com o conflito entre dever e desejo. Ele ajeitou o vestido dela com gentileza surpreendente, beijando sua testa em uma promessa silenciosa. "Isso não acaba aqui, Lia. Fique escondida. Eu volto por você." Ele saiu deixando-a sozinha na câmara, o corpo ainda pulsando com o eco de seu toque, o ar frio agora um lembrete cruel da realidade. Lá fora, os ventos uivavam mais forte, carregando o cheiro de chuva iminente e perigo. Lia desceu da mesa, as pernas fracas, mas o fogo dentro dela ardia mais vivo. Mira esperava nos corredores, os olhos estreitados, e os sussurros se espalhavam como veneno. O laço com Thorn era uma bênção e uma maldição, puxando-a para o abismo de paixão e traição que Eudória tecia ao seu redor. Ela tocou os lábios, sentindo o gosto dele, e soube que o prazer recém-descoberto era apenas o começo de uma transformação que poderia salvá-la ou destruí-la. A chuva caía em lençóis prateados sobre as florestas de Eudória, transformando as trilhas antigas em rios de lama que serpenteavam entre as árvores retorcidas como veias expostas de um corpo ferido. O Palácio de Prata, com suas torres de obsidiana erguidas contra o céu tormentoso, rangia sob o assalto dos ventos uivantes, ecoando os lamentos de lobos ancestrais. Dentro da câmara isolada, Lia permanecia imóvel, o corpo ainda vibrando com o resíduo do toque de Thorn. Um calor que contrastava com o frio úmido
que se infiltrava pelas frestas da porta trancada. Seus lábios inchados pelo beijo recente formigavam, e ela os tocou com dedos trêmulos, sentindo o gosto salgado de suor e desejo misturados. O prazer que ele despertara era como uma chama recém-acesa, frágil, mas insaciável, desafiando o vazio que a definira por anos. Ela se ergueu da mesa, ajustando o vestido puído que agora parecia uma segunda pele, colada ao corpo pelo suor do momento interrompido. O ar carregava o cheiro de incenso apagado e algo mais sombrio, o fedor distante de traição que pairava sobre o palácio como uma maldição. Lia sabia que não podia ficar ali. Os corredores se enchiam de betas e guardas, e Mira, com sua suspeita afiada como presas, certamente farejava sua ausência. Com o coração apertado, ela destrancou a porta e deslizou para fora, os pés descalços silenciosos sobre o piso gelado. As sombras das colunas lupinas dançavam à luz fraca das tochas, e o som abafado de vozes elevadas ecoava do salão do conselho, onde Thorne enfrentava os anciãos. Nos corredores inferiores, o ar era mais opressivo, impregnado com o cheiro de terra molhada e ervas secas das cozinhas. Lia se dirigiu aos aposentos dos servos, mas uma mão a agarrou pelo braço, puxando-a para uma alcova escura. Mira surgiu das sombras, o rosto pálido sob os cabelos ruivos encharcados pela chuva que vazava do teto. Seus olhos castanhos brilhavam com malícia, e o cheiro dela, amargo como raízes podres, invadiu o espaço apertado. Eu sabia, sibilou Mira, os dedos cravando-se na pele de Lia como garras. Você subiu as escadas com ele, Ômega. Eu vi, o rei te levando para sua toca secreta como se você fosse digna. O que ele te prometeu? Um laço? Prazer que uma vadia como você nunca mereceu? Lia se debateu, o pânico subindo como bile, mas uma faísca de fúria lupina, alimentada pelo fogo que Thorne acendera, a fez erguer o queixo. Solte-me, rosnou ela, a voz baixa mas firme surpreendendo a si mesma. Você não entende nada. Isso não é sobre poder ou roubo. É real. As palavras saíram carregadas de vulnerabilidade, ecoando o vazio que outrora a consumira, mas agora preenchido por um anseio que a fortalecia. Mira riu, um som cortante que reverberou na alcova, e apertou mais, forçando Lia contra a parede úmida. Real? Você é uma oferenda, nada mais. Eu sirvo aqui há anos acalmando alfas com toques que você nem sonha. E agora, uma ômega esquecida acha que pode se enroscar no rei? Eu vou contar aos anciãos. Deixe-os verem como Thorne enfraquece, traindo as leis por uma fraca como você. Elara vai adorar isso. Os clãs das montanhas já sussurram sobre sua fraqueza. O nome de Elara caiu como veneno, e Lia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Mira sabia mais do que deixava transparecer. Seus olhos dançavam com segredos, como se ela já tivesse enviado corvos para as fronteiras sombrias. Antes que Lia pudesse responder, um estrondo ecoou. O som de portas se abrindo no salão superior, seguido pelo trovejar de vozes enfurecidas. Traição! Gritou alguém, e o palácio pareceu prender a respiração. Mira soltou Lia abruptamente, os olhos se arregalando com oportunismo. Fique quieta ou eu acabo com você agora, ameaçou ela, antes de desaparecer nas sombras, correndo para se juntar ao tumulto. Lia correu para o grande salão, o coração disparado, misturando-se à multidão de servos e guardas que se aglomeravam às portas. Lá dentro, Thorne estava de pé no centro da mesa de conselho, os punhos cerrados sobre o mapa entalhado de Eldória, marcado por runas de batalhas passadas. Os anciãos, velhos alfas de pelagens grisalhas e olhos leitosos, circundavam-no, suas vozes um coro de acusações. O prisioneiro confessou tudo, meu rei, disse o mais antigo, um shifter chamado Garrick, com cicatrizes que cruzavam seu rosto como rios secos. Elara marcha com 200 lobos das vales amaldiçoadas. Ela alega que você violou o juramento de sangue ao se envolver com uma ômega, uma serva de Valtor sem linhagem. Os clãs questionam sua força. Dizem que o laço o cegou. Thorne ergueu o olhar, os olhos âmbar flamejando como brasas na tempestade. Seu corpo ainda carregava as marcas da caçada, lama seca nas botas, sangue coagulado no braço, mas sua postura era inabalável, um alfa no auge de sua fúria primal. Elara mente para semear discórdia, rosnou ele,
a voz ecoando como trovão. Eu unifiquei essas matilhas com presas e garras, não com fraquezas. Quem a acusa de meu laço? Fale! Seu olhar varreu o salão, pousando em Mira, que se esgueirava entre os betas, os lábios se movendo em sussurros. A traição dela era clara agora, um fio solto na teia do palácio. Lia sentiu o laço puxar em seu peito, um aperto doloroso que a fez avançar um passo, emergindo das sombras. Os olhos de Thorne a encontraram, e por um instante o caos parou, uma conexão silenciosa, carregada de desejo e urgência. Mas Garrick se virou, farejando o ar. Lá está ela, a Ômega. Prove sua inocência, rei, ou os clãs se voltam contra nós. Thorne se moveu como um raio, posicionando-se entre Lia e os anciãos, seu corpo uma barreira protetora. Ela é minha, declarou ele, a voz um rugido que silenciou o salão. O laço da lua nos uniu, e eu o honrarei. Elara quer guerra? Que venha, mas toquem em Lia e Eldoria sangrará. Seus dedos roçaram os dela por trás, um toque fugaz que enviou ondas de calor por sua pele, reavivando o prazer interrompido. Lia tremeu não de medo, mas de uma certeza crescente. O fogo dentro dela não era mais uma faísca, mas uma labareda que a transformava. Fora do palácio, os uivos dos sentinelas cortavam a chuva, sinalizando a aproximação de forças inimigas. Mira recuou para as sombras, o rosto contorcido em ódio, mas o dano estava feito. Os sussurros se espalhavam, e o laço de Lia e Thorne se tornava o epicentro de uma tempestade que ameaçava engolir o reino. Enquanto os anciãos debatiam, Thorne se inclinou para ela, o hálito quente em seu ouvido. Eu te ensinarei tudo, Lia. Sobreviva a isso, e o prazer será nosso, sem correntes. O anseio em sua voz era uma promessa sombria, tecendo seu destino em meio ao perigo que se fechava como as mandíbulas de um lobo. A chuva torrencial martelava as torres do Palácio de Prata, como garras de um deus irado, transformando os pátios em lagos de lama preta que refletiam os relâmpagos rasgando o céu de Eldória. O grande salão ecoava com o rugido de Thorne, uma declaração que pairava no ar denso como fumaça de uma fogueira profanada. Os anciãos recuaram, seus rostos enrugados contorcidos em uma mistura de choque e cálculo, enquanto os betas murmuravam nas sombras, o cheiro de medo e lealdade dividida impregnando o ambiente. Lia sentia o laço pulsar em seu peito, uma corda viva que a unia a Thorne, tecendo sua fraqueza em força, seu vazio em fome insaciável. Mira emergiu da multidão como uma serpente das névoas, os cabelos ruivos colados ao rosto pálido, os olhos castanhos flamejando com ódio destilado. Mentiras, cuspiu ela, a voz cortando o silêncio como uma presa afiada. Essa Ômega o enfeitiçou, meu rei. Eu vi os toques proibidos, os sussurros nas câmaras ocultas. Elara me contatou. Sim, eu servi de ponte para as montanhas gélidas. Não por traição, mas por justiça. Você, Thorne, enfraqueceu o trono ao se rebaixar a uma serva sem sangue nobre. Os clãs merecem um alfa puro, não um tolo cego pelo laço. O salão explodiu em um caos de rosnados e garras se estendendo, guardas betas se posicionando entre os anciãos e a multidão agitada. Thorne se moveu como uma sombra letal, sua mão cravando-se no ombro de Mira antes que ela pudesse piscar, forçando-a de joelhos no piso escorregadio de sangue e chuva infiltrada. Traição duplamente amarga, rosnou ele, os olhos âmbar reduzidos a fendas de fúria primal. Você que eu elevei das cozinhas para os salões, vendendo segredos para Elara, diga-me onde ela acampa, ou sua matilha uivará sem você nas vales amaldiçoadas. Seu cheiro, almíscar de alfa dominante, misturado ao ozônio da tempestade, encheu o ar, subjugando os betas próximos como uma onda invisível. Mira tremia, mas seu riso era um veneno final. Ela vem esta noite, com 200 lobos, pelas trilhas sombrias do sul, onde as árvores antigas se curvam como traidores. E você a subestimou. O laço com essa Ômega é sua ruína. Thorne apertou, um estalo de osso ecoando, e Mira desabou, inconsciente, arrastada pelos guardas para as masmorras. Os anciãos Garrick à frente inclinaram as cabeças em relutante submissão. Lidere-nos, rei, murmurou o velho Alfa, a voz rouca, mas prove sua força. Derrote Elara,
ou Eldória se fragmenta. Thorn virou-se para Lia, ignorando o frenesi ao redor, seus dedos traçando sua bochecha em um toque fugaz que reacendeu o fogo em sua pele. Fique aqui, ordenou ele, a voz baixa, carregada de uma ternura que contrastava com sua ferocidade. Eu volto, e quando voltar, te ensinarei o prazer sem sombras. Seus lábios roçaram os dela em um beijo breve, possessivo, que a deixou ofegante, o corpo ansiando pelo que fora interrompido. Então ele partiu, convocando sua matilha elite, alfas de pelagens escuras e olhos afiados, para a caçada sob a chuva impiedosa. Lia observou da janela alta, o coração apertado como uma ferida aberta, enquanto a comitiva de Thorn desaparecia nas florestas encharcadas. As árvores antigas, com troncos retorcidos como garras, engoliam os uivos dos lobos, e os relâmpagos iluminavam picos distantes onde as montanhas gélidas se erguiam como sentinelas traiçoeiras. Horas se arrastaram em agonia, o palácio um labirinto de sussurros e preparativos febris, servos reforçando barricadas, betas afiando garras, o ar carregado com o cheiro de ferro e medo. Lia vagava pelos corredores, o vestido colado ao corpo pela umidade, sentindo o laço puxá-la para o sul como um chamado lupino. Ela não era mais a ômega submissa. O toque de Thorn a transformara, despertando presas adormecidas em sua alma. O alvorecer rastejava cinzento, quando os uivos retornaram. Não de vitória, mas de batalha. O portão principal rangeu e Thorn irrompeu no pátio, o corpo marcado por novas cicatrizes, sangue misturando-se à chuva em riachos vermelhos por seu peito nu. Atrás dele, guardas arrastavam Elara acorrentada e derrotada, sua beleza outrora feroz agora desfigurada por arranhões e lama. Seus cabelos loiros emaranhados caíam sobre olhos verdes que ainda faiscavam ódio. Você venceu esta vez, Thorn, sibilou ela cuspindo sangue. Mas o laço com a ômega, ele te torna vulnerável. Eu sinto o cheiro dela em você. Fraqueza. Thorn a ignorou, seus olhos fixos em Lia, que correra para o pátio apesar dos protestos dos guardas. Ele a puxou para si, o abraço um escudo contra o mundo, seu corpo quente e trêmulo pressionando o dela. Acabou, murmurou ele contra seus cabelos negros, a voz rouca de exaustão e alívio. Elara confessa tudo. Alianças falsas, venenos nos poços das fronteiras. Os clãs se dobram agora, unificados sob minha lei. Seus lábios encontraram os dela em um beijo profundo, faminto, que apagava as sombras do passado. Lia correspondeu, as mãos explorando as linhas duras de seu peito, sentindo o pulsar de seu coração ecoar o dela. O prazer se desdobrava ali, sob a chuva que os lavava, um fogo que consumia o medo e a submissão. Elara observava, os olhos estreitados, mas Thorn gesticulou para os anciãos. Exílio para ela nas montanhas eternas, sem volta. Enquanto a traidora era levada, ele ergueu Lia nos braços, carregando-a de volta ao palácio, ignorando os olhares curiosos. Nos aposentos reais a porta se fechou, selando o mundo lá fora. A lareira crepitava, lançando sombras dançantes sobre as peles macias, e Thorn a deitou com gentileza, seus olhos âmbar devorando-a como se ela fosse a lua em si. Agora sem interrupções, sussurrou ele, despindo-a devagar, os dedos traçando cada curva com reverência. Seus beijos eram lições vivas, do pescoço ao ventre, despertando gemidos que Lia nunca imaginara soltar. Ela se arqueou sob ele, as unhas cravando em suas costas, o laço se completando em ondas de prazer que a faziam tremer, o corpo finalmente livre. Thorn a guiou, sua voz um ronronar possessivo. Sinta, Lia, isso é seu, nosso. O clímax veio como uma tempestade, unindo-os em um êxtase que apagava traumas, tecendo redenção em paixão. Quando o amanhecer filtrou pelas janelas, eles jaziam entrelaçados, o reino de Eldória pulsando ao redor com uma paz frágil. Lia tocou o rosto dele, os olhos cinzentos brilhando com uma força nova. Eu sei agora, murmurou ela. O prazer é vida. Thorn sorriu, um alfa transformado pelo laço, e o palácio ecoou com uivos de lealdade renovada. Nas florestas sombrias, o futuro se desdobrava, não de traição, mas de um reinado forjado em desejo e união eterna.